iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Qual a importância do silêncio para a prática mística? O silêncio e os encontros de recolhimento interior são o tema do nosso programa de hoje. E quem está conosco para conversar é o Frater Elias Nemir, que é gerente Rosa Cruz e colaborador do programa Presença e Harmonia desde o seu início. Frater Elias, muito obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. Quem tem que agradecer é o Frater Elias, né? Pelo momento e realmente, como nós estávamos falando antes, é uma rememorização, vamos assim dizer, de todo o processo, né? E que, de certa forma, tem muito a ver com o silêncio. Frater, então, para o místico, né? Para aqueles que buscam o autoconhecimento, qual que é o significado do silêncio? Veja, é tão delicado a gente colocar essa questão, vamos dizer assim, do silêncio, porque a gente precisa ter, inclusive, alguns cuidados, né? Principalmente quando você está falando de misticismo. Sim. Quer dizer, ele tem a sua importância e, vamos dizer assim, os seus valores, vamos dizer, mas eles estão ligados a, vamos dizer assim, a pontos que precisam ser trabalhados. Não é uma coisa só assim de eu fazer o silêncio ficando quieto, não falando, sabe? Isso é muito importante a gente tomar consciência disso. Eu quase que diria assim, ter um trabalho de reconhecimento. Não é? Já falamos isso em programas anteriores, a questão do de pensarmos um pouco, ou até diríamos de repensarmos um pouco, esses pontos, que senão você corre um risco, né, de ter o silêncio como um valor, vamos assim dizer, muito alto, muito forte, que até te isola, vamos dizer assim, do dia a dia, do seu trabalho, daquilo que você tem que realizar, do seu crescimento, inclusive. Então, precisa ter alguns cuidados, viu? E assim, pensando, nós falamos então um pouco da importância, mas o que é estar em silêncio? Ah, sim, o que é estar em silêncio? Isso. Aí entra a questão do recolhimento. É você estar em recolhimento. Quer dizer, aí que se usa a palavra recolhimento interior. Quer dizer, é uma ligação, quase que eu diria assim, no fundo, vamos dizer assim, no fundo da alma, vamos assim dizer. Entendeu? Aí você vai vivenciar o silêncio místico. Senão você está vivenciando um silêncio de palavras, um silêncio de falar, de fala, vamos assim dizer. O silêncio místico é uma coisa mais profunda. É um encontro, vamos dizer assim, consigo mesmo, um encontro de alma, vamos assim dizer. Tá? Quando nós conversamos semana passada para falarmos sobre o programa, o senhor me deu um exemplo, que é o exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Né? Eu acho que é bom, já que nós estamos falando a respeito disso, acho que vem bem a calhar. Veja, bem lembrado, porque eu digo assim, é uma vivência, uma experiência, então fala muito mais alto do que a gente procurar uma definição, vamos assim dizer. Então, ela definiu com a própria vida. Não é? Então, por que isso? Ela vivia como reclusa, quer dizer, vivia em silêncio. Chamado silêncio. Um silêncio porque estava reclusa. Veja bem. Mas, claro que é um silêncio de oração, de meditação, possivelmente com as suas súplicas, mas em determinado momento ela recebeu uma mensagem interior, que aqui nós poderíamos dizer de várias formas. Vamos dizer, o Espírito Santo falou com ela, o seu eu interior falou com ela, ou uma voz interior, ou uma voz divina, a sua consciência divina falou com ela. Teresa, abra a porta e saia, para você ver o que está acontecendo lá fora. Veja que coisa interessante. Isso, a voz do silêncio falando com ela. E ela saiu para ver o mundo fora. O que aconteceu? Ela começou a ver que tinha uma missão muito forte a ser cumprida. E que ela precisava falar, ela precisava se comunicar para cumprir a sua missão. E é que nós todos conhecemos, né? Quem é que não conhece a vida de Madre Teresa de Calcutá? Fez um trabalho imenso, mas ela não abriu mão do seu momento de silêncio. Então ela dizia, eu tenho um momento que é o meu momento de silêncio, meu momento de oração, em que eu tenho que me recolher. Então o que a gente começa a ver? Que o recolher para o interior é importante, mas também o sair para o exterior também é importante. Aí é uma definição de cada um de nós. E aí entra
o místico, o misticismo, o conhecimento místico ou o conhecimento interior, para nós conseguirmos fazer esse caminhar, esse aprender a sair e entrar, sair e voltar-se para, vamos dizer, para dentro de si mesmo, como a ordem nos coloca a questão do eu interior, ou podemos nos aprofundar um pouco mais e falar em consciência crística, podemos falar em consciência divina, entendeu? Então isso vai aperfeiçoando, vamos assim dizer, essa vivência mística. Certo. Bom, para muitos, né, fazer silêncio é um exercício muito difícil. Então, há pessoas que fogem ao medo, a fuga faz parte dessa busca pela prática do silêncio? Faz, porque veja bem, aí o que entra, vamos dizer, nesse momento? Entra o nosso ego, entendeu? Que às vezes a gente tem que ter o cuidado de achar que o ego tem que ser anulado. E a verdade não é assim. Ele tem que ser conhecido, ele tem que ser administrado, ele tem que ser trabalhado. Então, nós temos que tomar consciência disso. Então, de repente aparece o quê? Eu quero sentar, fazer um relaxamento, uma meditação, ou às vezes até estou lendo um livro, mas o que acontece de repente? Olha, acho que é melhor eu abrir a geladeira e tomar um suco aquele suco que está ali de limão. Não, eu acho que eu vou fazer um sanduíche, eu acho que eu vou, entendeu? Há sempre alguma coisa puxando você para fora. Para fora. Tá vendo? Sempre, sempre. Porque a nossa mente ela está sempre em constante, vamos assim dizer, agitação. Então nós temos que tomar consciência disso. Sim. Então o que entra, a ordem nos coloca? A questão das virtudes. Que tem do ideal ético Rosa Cruz, que são aquelas 12 virtudes que nós precisamos aprender a trabalhá-las. À medida que nós conseguimos trabalhar, o que acontece? Nós conseguimos superar esses momentos com maior facilidade. Então aí você consegue fazer a sua meditação, que aí entra atenção, concentração. Então tem todo um processo. Não é uma coisa apenas assim, eu vou entrar em silêncio e fico quieto. Sim. Não é apenas isso. É todo um processo que tem que ser aprendido. Alguns têm mais facilidade, outros menos, mas ele tem que tomar conhecimento das técnicas que precisam ser utilizadas para ele entrar em silêncio. Sim. Ou permitir que o silêncio se faça presente nele, né? Ou em volta dele, em torno dele, dentro dele e assim por diante. E após, né, como a gente está falando, que é uma prática que precisa ser aprendido, né? Depois, quando a gente consegue tomar contato com o nosso eu interior, a gente consegue, às vezes, estar fazendo algum ofício, estar no meio da multidão e conseguir estabelecer esse contato e fazer os nossos silêncios? Ah, essa é uma boa colocação. Veja, que não tem a menor dúvida que você pode fazer isso. Entendeu? Pode fazer isso. Então, nós, em programas anteriores, brincávamos o seguinte, que às vezes a pessoa está costurando, está cozinhando, e ela acha que não pode estar naquele momento com a sua mente voltada para alguma coisa mais elevada. Claro que pode. Entendeu? Claro que pode. Agora, tudo isso ela tem que aprender a fazer isso. Não é? Mas nesse momento pode ser que ela esteja numa meditação, vamos assim dizer, ou numa oração, entendeu? Num momento de oração, que esteja se preparando. Mas isso nos ajuda para aquele momento de um desligamento, vamos dizer assim, mais profundo. Entendeu? Então, você pode fazer isso diante da sua máquina de... Olha, eu já ia falar em máquina de escrever, hoje quase ninguém mais usa isso, mas diante do seu computador, etc. O que você estiver fazendo. Você pode estar até carpinando, todos, num jardim. Por que às vezes as pessoas que trabalham na jardinagem têm uma capacidade de concentração muito maior do que outros? Que depende de tudo e como ele está utilizando esse momento. Então, para nós sempre vale, eu posso estar lendo e ser um profundo momento de concentração, de meditação, e eu estou lendo. Porque aquela leitura, aquele tema, está me suscitando, está me conduzindo por esse processo. Então, não é uma alienação. Sim. Nós precisamos ter cuidado que o silêncio não é uma alienação. Tá bom? Certo. É muito importante. E, Frater, né, já que falamos dessa questão da alienação, existem alguns cuidados que nós precisamos tomar para, né, nesse exercício da prática do silêncio? Sim, um dos cuidados, por exemplo, é justamente esse, nós observarmos, né, que senão nós estamos tentando ou caminhando para uma fuga. Né? Quer dizer, eu tenho que fazer isso, então deixo tudo que eu preciso fazer
me colocam naquela postura. E às vezes podem entrar até no caminho místico, não é? Porque acham que tem que ser um meditador, tem que ser isso, tem que ser aquilo, viver em constante oração, mas na verdade ele está num processo de fuga. Então ele tem que tomar consciência disso, para entender o seu processo. Porque senão ele pode ir, vamos dizer, buscar alguns caminhos e depois se frustrar. Certo. Certo? Não só a si mesmo, como pode frustrar até outros que estão à sua volta. Sim. Então, isso é muito comum, se nós analisarmos algumas vidas, vamos assim dizer, é muito comum, não é? E a gente sempre cita a Madre Teresa, vamos dizer, porque é vivo, né? É uma coisa que está aí viva. Se alguém quiser se recorrer e conhecer a sua vida, fácil, porque ela teve a iluminação, vamos chamar assim, que aí entra o verdadeiro caminho do silêncio, Certo. a iluminação. Quer dizer, quando a pessoa realmente atinge, tá entendendo? Ela vai sendo inspirada e atinge a meta. Então aquilo fica normal. Faz parte da sua vida. Ela não faz esse ou aquele momento como se fossem coisas diferentes. Sim. Tá entendendo? Por isso é importante o caminhar, o conhecimento do ideal ético, vamos dizer assim. No caso dos Rosa Cruz, mas como tem outros, né? Sim. Outras organizações, outras instituições também têm o seu ideal. E uma vez aquilo percorrido, vai te levar por esse caminho. E é muito interessante que aí, quem se apresenta? O silêncio. Tanto é que tem uma colocação na ordem muito importante, que serve para todos nós, que se chama magia do silêncio. Quer dizer, quando nós temos uma meta, um objetivo, é muito importante que nós saibamos conduzi-lo através do silêncio. Certo. Não é assim? Você faz geralmente assim, já sai, vai na rodinha e diz, amanhã eu vou fazer isso, eu estou fazendo aquilo. Não é assim que nós somos? Isso. Somos tagarelas. É verdade. Ou alguns dizem assim, não, ele está querendo contar vantagem, então não sei o quê. Mas no fundo, o que nós estamos é fora do processo. Sim. Entendeu? Então, existe essa prática da magia do silêncio, dessa observação da magia, a importância do silêncio. Nas nossas vidas, isso mesmo. Veja, então se nós observarmos a nossa vida, é isso. Então, na Madre Teresa de Calcutá, isso se expressou do início da sua vida até o final. Está entendendo? Então, é uma vida que merece ser conhecida. Sim. Entendendo? Não quer dizer que nós vamos nos tornar... Sim, vamos seguir o mesmo caminho Vamos seguir que o ela. mesmo caminho, mas a importância de nós entendermos o processo. E que ele pode ser das mais variadas formas. Das mais variadas formas, entendeu? Então, nós temos que entender o nosso processo, aprender. Aí entra o aprendizado, vamos dizer assim, do misticismo. Que, a nosso ver, nós sempre dizemos o seguinte, nós precisamos também ter o cuidado para não levarmos o misticismo para aquele lado que nos leva à mistificação. Sim. O misticismo, ele precisa ser visto como terapêutico. Quer dizer, como uma forma de nós, por isso gostamos de usar a palavra reconhecimento, porque é uma repetição. Sim. Nós pensamos que nós conhecemos com um único ato, e não. Possivelmente, para nós tomarmos conhecimento de algo, nós vamos ter que repetir esse ato, inúmeras vezes. Entendeu? E aí entra uma coisa delicada que às vezes a gente acha que repetir é uma coisa ruim. Não é assim? Isso. Às vezes até na escola a gente já ouve, outra vez, não é assim? Aquela repreensão. Não pode ser assim. Nós temos que entender que o processo é este. Sim. Não é assim? É verdade. A gente dificilmente aprende na primeira vez. Dificilmente. E quando você aprende a primeira vez é porque você já aprendeu A gente lá já tem uma atrás certa bagagem. inúmeras vezes. Você tem uma bagagem. Sim. Então, aí que você tem que entender. Alguma coisa diz que essa criatura já é inspirada, iluminada, tem mais luz. Sim. É um ser luminoso. Entendeu como é? Então, o aprendizado dele é mais rápido. Mas, mesmo assim, qual é a razão disso? Que ele, de certa forma, tem consciência disso. Dentro do processo dele, ele vai tomando consciência disso. Sim. Tá? Por isso, a ordem nos coloca a questão da consciência como algo importante. Não é?
Consciência é vida. À medida que nós conhecemos, nós tomamos consciência. À medida que nós tomamos consciência, nós conhecemos. Isso. Então, consciência é vida. Não dá mais para a gente achar que não é assim. E não, com isso não quer dizer que nós estejamos dizendo de que não há um mundo divino, porque nós podemos dizer até chamar essa consciência de consciência crística, de consciência divina. Depende do nível que ela chegou. E aí entra o silêncio. Isso, e novamente o silêncio contato. místico é esse contato. Isso mesmo. Vamos chamar assim, essa união, esse momento de união. Sim. Entendeu? Veja que coisa linda, né? Verdade. Então é um processo. Só que tem pessoas que reagem, dizem assim, eu não entro em processo nenhum. São rebeldes. Entendeu? Quer dizer, essa rebeldia tem que ser conhecida, tem que ser trabalhada. Pode ser que a sua criança interior é que seja rebelde. Sim. Então aí entra aquela pergunta, mas e tem uma criança dentro de nós? Eu pensei que era só quando eu era pequenininho. Veja quanta coisa linda você vai descobrindo através desse processo do silêncio. Sim. Porque você tem que descobrir isso você. Não é as pessoas falando para você. É um processo seu. É um processo de consciência interior. Sim. E à medida que nós atingimos essa consciência interior, o que ocorre? A nossa qualidade de vida melhora. Sim. Não há solidão, não é? Isso a gente mesmo. passa a ver tudo com outros olhos. Isso mesmo. Com outro brilho, com outra luz. Isso mesmo. Tanto as coisas boas quanto os problemas da vida passam a ser vistos de maneira diferente. Sim. Nós sempre dizemos o seguinte, as coisas boas a gente deixa fluir. As que não são boas, a gente tem que administrar. Tem que aprender a administrar. Não rejeitá-las. Isso. Tem que aprender a administrá-las. E à medida que a gente vai fazendo isso, as coisas vão melhorando. E o silêncio tem uma grande participação nisso. Imensa. A gente não faz ideia da participação do silêncio nesse processo todo. Por isso que nós temos que, ao menos de vez em quando, recolher. Sim. Aí, como a senhora perguntou, e no trabalho? Nada, você está no trabalho, está atendendo, dá uma paradinha. Essa paradinha não é de 1 hora, porque tem gente que dá uma paradinha de 1 hora e vai dormir, dorme. Não é isso. Segundos. 1 minutinho, fecha os olhos, respira, faz 3 respirações, inspirações profundas, fecha os olhos um pouquinho, se sinta um pouquinho, pronto. Abre os olhos e você vai dizer, puxa, que ótimo. Entendeu? Como se fosse uma renovação, vamos assim dizer. Sim. Não é? Isso a gente mesmo. tem uma força interior que não faz ideia. Está entendendo? Essa que na ordem nós chamamos de força vital, energia vital. Né? Isso. Porque essa energia é divina, não é nossa. Não é como tem hoje aí, não, liga na tomada o celular que ele já carrega. Essa é uma imagem até interessante, só que a nossa ligação é direta. Sim. Não é? Isso. Então, mas a gente de vez em quando tem que fazer uma ligaçãozinha, dar uma ligadinha. E o silêncio Essa é que energia. facilita a ligação. É o silêncio que facilita. Entendeu? Então veja quanta coisa linda ela vai surgindo a partir do silêncio. Sim. Mas vamos dizer assim, no dia a dia nosso, o silêncio é tido mais ou menos assim. Fique quieto. Você não pode falar. Tem que calar. Entendeu? Sim. Quer dizer, então aí você vai ficando vai entrando naquele processo de rigidez. O silêncio, ele tem que ser uma coisa que expande, Que flui, né? que flui. A gente sente que há uma mudança, não só interior, como também exterior. Sim. Né? Por isso a importância do sorriso. O silêncio está muito ligado ao sorriso. Está muito, muito profundamente ligado ao sorriso. Por isso que as pessoas mais silenciosas podem observar que eles têm um sorriso diferente, mas tem um sorriso, tem uma expressão na face em que se esboça um sorriso. Não digo toda hora, né? Sim, sim. Mas tem uma expressão. Não só nos lábios, nos olhos, no rosto, no corpo todo. O que é por dentro, né, se exprime daí na característica externa, é isso mesmo. Exato. Né?
Não é? Isso então, mesmo. é muito interessante esse processo. Então, é um processo de expansão, não é um processo de retenção. Uhum. Você retém, daí a importância da imagem da Madre Teresa. Quer dizer, ela reteve, de repente, aquilo... Sim. Não só dela, mas tem N outros exemplos, né? É verdade. A gente usa ela porque ela está pertinho da gente, você não pode dizer que ela não existiu. Isso. Porque geralmente quando você fala de uma coisa muito lá atrás, mas existiu mesmo, Uhum. não é? Isso. Você fala de um Akhenaton, por exemplo, você está falando uma coisa milenar. Existiu? Entendeu? Então Sim. fica delicado. Ela não, está aqui bem pertinho da gente, Uhum. dá para a gente fazer algumas, vamos assim dizer, comparações Sim. e etc. E até aprendizado, né? Observações. É verdade. É isso, senhora. E, Frater, né, aqui a grande loja, né, e também muitos organismos afiliados, para ajudar nesse processo da prática, nós temos a realização dos ERINs, dos encontros de recolhimento interior. O senhor pode contar um pouquinho como é que funciona esse trabalho? Veja, o recolhimento de interior, o encontro, vamos assim, veja a palavra, encontro de recolhimento interior. Né? Quer dizer, já está dizendo que há um encontro, não é um encontro apenas de pessoas, é um encontro seu, né? Interior, com a sua consciência, etc, etc, tudo mais. Então, isto, nós começamos essa experiência há, acredito eu, 40 anos mais ou menos, e que foi evoluindo, e hoje praticamente no Brasil todo se faz. Né? Por exemplo, agora no Carnaval, temos aqui na Morada, temos no Rio Grande do Sul, no Rio, em vários pontos. Então, o que é feito nesse ERIN? Justamente como é um encontro de recolhimento, você vai num local, um local especial, apropriado para isso, às vezes até num mosteiro, num seminário, quando não é aqui em Curitiba, né? Que aqui nós temos a propriedade da Morada do Silêncio, que é apropriada, foi construída com esse objetivo, de recolhimento interior. Então, ali você tem todo um material, tem algumas atividades apropriadas, atividades Rosa Cruzes, momentos de meditação, momentos, vamos assim dizer, apropriados para que cada um faça o seu recolhimento, a sua meditação ou as suas orações. Sim. E a ordem também tem seus momentos de orações, Sim. tem os seus momentos de súplica também. Então, técnicas, então se faz uma revisão dessas técnicas, dessas práticas, entendeu? Durante o período. E que tem 3 tipos de ERIN, vamos dizer. Um é o ERIN preparação, que não é um ERIN de silêncio. Então vai se falar, vai se fazer palestras, justamente para que cada um tome consciência, vamos dizer assim, se aproxime um pouquinho mais do que realmente seja o silêncio. Aí depois tem o reflexivo, que tem um momento de palestra e que tem um momento de que vai se fazer um pouquinho de silêncio. E aí tem o ERIN místico, esse ninguém não tem fala, é todo ele em silêncio. Então, mesmo instruções às vezes são passadas apenas escritas, ou alguém que faz uma atividade, e vamos dizer, e são experiências que têm que ser demonstradas muito, 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 vamos assim dizer, construtivas, produtivas, vamos dizer, entendeu? Benéficas, úteis. Sim. A gente tem visto experiências muito, muito, muito positivas. Sabe? Certo. E o senhor falou justamente da Morada do Silêncio, que foi construída, né, com esse objetivo principal, que são os ERINs, e também para as semanas de recolhimento. Isso, né? isso. Então, qual que é a importância disso, né, para o estudante Rosa Cruz? Veja, essa quase diríamos assim, olha, é uma importância fundamental, não é? Porque nós temos que entender que o misticismo, ele é prático. A coisa mais delicada para um místico, ou quem sabe até um espiritualista, vamos dizer assim, é ele ficar só na teoria. Certo? Porque o que vai acontecer? Ele ficando na teoria, ele não vai ter uma consciência espiritual. Ele tem uma bagagem, vamos assim dizer, cultural, isso, aquilo, Sim. mas ele não tem a consciência espiritual. Então, a morada, é o nome, Morada do Silêncio, é justamente para nos mostrar que existe uma morada. E todos nós estamos fazendo uma viagem de retorno a essa morada, que alguns chamam morada do Pai,
Veja que coisa interessante. E que um Rosa Cruz místico, voltado para a espiritualidade, ele não tem nenhuma reserva em usar essa palavra, uma morada para a casa do Pai. Entendeu? Porque ele sabe que o processo é este. O nome que você vai dar, a designação, não é o mais importante. Sim. Então, temos que ter cuidado, porque o misticismo ele tem que ser prático. Sim. Então, a morada foi construída justamente para que cada estudante Rosa Cruz tenha a oportunidade de vivenciar a sua prática. Não quer dizer que ele tenha só a morada. Sim. Ele tem os organismos afiliados, tem o seu local em casa que ele pode estudar, pode fazer o seu momento, vamos dizer assim, de encontro, de recolhimento interior, entendeu? Então, há todo um processo em volta, vamos assim dizer, do trabalho Rosa Cruz, do rosacrucianismo, como nós falamos, sabe? Entendeu? E nós temos que a Morada do Silêncio, ela está, né, na verdade, como é aqui perto de Curitiba, em 4 Barras, mas ela está na Serra da Graciosa, no meio da Mata Atlântica. Esse contato com a natureza, ele nos ajuda, ele nos aproxima mais do silêncio? Soro. Veja que coisa mais linda. Onde a gente vai chegando quando se fala sobre tudo isso. Justamente é isso que nós temos que entender. A prática justamente é essa. Se nós estamos aqui, nós temos que entender que tudo que está aqui faz parte. Nós precisamos ter cuidado para não acharmos que nós somos algo superior e que estamos fora de tudo isso. Sim. Então a natureza faz parte do processo. Então por isso que nós dizemos que a morada é um santuário, que nós podemos dizer hoje até um santuário ecológico. Sim. Não é? Então, qual a razão disso? Santuário, qual a razão? Porque é uma convivência pacífica, harmoniosa, vamos dizer assim, mística, espiritual, em tudo. Então lá você não pode mexer nisso, naquilo. Quer dizer, os animais estão lá soltos. A gente de vez em quando recebe a notícia, olha, apareceu tal ave, apareceu isto, apareceu aquilo. Por quê? Porque os animais também vão se aproximando. E veja que coisa mais interessante. Ontem eu fiz um contato aqui na Serra do Mar, um borboletário. Um grupo de pessoas que se organizou um local onde estão criando borboletas. Veja. E o resultado disso altamente promissor, positivo. Entendeu? Então nós temos que entender que essa participação hoje é muito mais importante do que alguns anos atrás. Sim. Então aí é que nós temos que sair do silêncio para a atividade. Então temos que ser proativos. Como a Madre Teresa de Calcutá nos mostrou. Não adianta ficar só pensando. Tem que fazer. Tem que agir. Tem que agir. Então, tem que ser proativo. Sim. Então, nós temos que entender que tudo isso hoje vai ficando cada vez mais presente no mundo. Então, o homem não pode mais desconhecer de que ele faz parte de tudo isso. Sim. E tudo isso foi oferecido para ele e que ele tem uma responsabilidade de cuidar. Uma palavra que está ficando distante de nós hoje em dia chama-se cuidados. Cuidado. Nós temos que aprender a cuidar. Não é isso? Isso mesmo. Seja em casa, seja onde for, aquilo que nos entrega no trabalho. Por isso que o Rosa Cruz coloca que o trabalho é sagrado. Então nós temos que cuidar. Sim. Então aí entram os cuidados. E felizmente a gente está vendo, por exemplo, na Serra do Mar, está cada vez mais, os olhos estão se voltando para aquilo lá. Felizmente, né? Então a gente está recebendo essas notícias, um está fazendo isso, outro fazendo aquilo. E nós estamos fazendo a nossa parte, que é um verdadeiro santuário. Sim, é verdade. Porque é intocável hoje em dia, não se pode fazer nada, não se pode... É intocável. Se vai lá para fazer apenas as meditações, as orações, apenas isso. Um momento de recolhimento interior, nesse sentido. Não é? Sim. Tem um cultivo de abelhas, não só por causa do mel, mas sim porque as abelhas nos trazem uma lição de vida importantíssima. Né? Importante, como as borboletas. Sim. São tão frágeis, né? Mas atravessam continentes, voando. Não é? Sim. Aquela coisinha desse tamanho. É uma pergunta que nós devemos nos fazer, né? Que força? De onde vem tudo isso? Sim. De onde que vem tudo isso? Não é? É verdade.
Frater Elias, então eu quero agradecer muito a sua presença no programa, nosso tempinho já acabou, né? Obrigada, eu espero realmente ter a oportunidade da gente conversar sobre muitos outros temas, né? Rosa Cruzes místicos, né? E muito obrigada realmente. Nós é que agradecemos, viu? Pelo momento, tá? Muito obrigado, viu? E até o nosso próximo encontro. Com certeza. E lembrando sempre do nosso e-mail presenciaharmonia@morte.org.br, pois é muito importante para nós escutar a sua opinião sobre o nosso programa. Agradecemos a sua participação e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.